Vamos abrir a palavra em João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 30 e 31. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É um dos poucos livros da Bíblia que, no final praticamente do livro, traz a razão do livro ter sido escrito. João fala aqui claramente, no verso 30, que Jesus fez muitos milagres, muitos outros, como ele chama, sinais. Ele chama o milagre de sinal porque o milagre não é em si próprio apenas o mais importante, mas o que o milagre ensina, para onde o milagre aponta. Então, o milagre é como um sinal, com uma mensagem. E ele fala que Jesus fez muitos outros. Veja o capítulo 21, o verso 25. É o último verso do Evangelho de João, 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha como João termina, dizendo que se fosse registrado tudo que Jesus fez, ele usa uma hipérbole, né? Que é uma força de linguagem, um exagero de linguagem, lógico, mas ele fala que não caberia no planeta inteiro todos os livros fossem escritos. O que ele quis dizer é que, na história desses 2000 anos que o Senhor veio aqui na Terra, já se escreveram milhares e milhares de livros a respeito dele, só baseado naquilo que ele fez, registrado na Bíblia. Se fosse registrado tudo que ele fez, não haveria como, seria uma quantidade absurda registrada pelo autor bíblico. Então ele fala, volta lá no capítulo 20, ele fala que, no verso 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Se você comparar Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, você vai ver que existem muitos mais milagres nesses evangelhos do que em João. João selecionou 7 até a morte de Cristo, que se contarmos o livro todo, tem 8, porque no capítulo 21 ele traz à rede 153 grandes peixes, realizando a segunda pesca maravilhosa. Mas os autores costumam contar mais até o momento da sua morte e da sua ressurreição, esses sinais registrados por João. E são 7. João, você sabe que João escreveu o Apocalipse, o número central é 7. Agora João também tem 7 milagres, 7 eu sou dele no Evangelho. Então aqui ele fala, eu escolhi 7 sinais, para quê? Olha o objetivo, verso 31. Esses milagres que eu escolhi, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, esses sinais, esses milagres, foram escritos para despertar a fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, essa fé, é a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz, para que vocês acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso é, que Ele é divino, que Ele faz parte da divindade, que Ele é, como nós costumamos chamá-lo, a segunda pessoa da Trindade. Quarta-feira
Eu já falei 2 vezes sobre a Trindade, e se Deus permitir, vou terminar quarta-feira que vem. Então, Ele quer que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Então, João explica claramente, eu escrevi, e ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, né? O que eu escrevi, quando eu escolhi, foi o Espírito que agiu em mim, e eu escolhi esses milagres, e todo o texto que eu escrevi, para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, e para que você crendo, tenha vida em seu nome. Então nós vemos aqui, irmãos, como é que acontece, né, a salvação. Fé em Jesus Cristo e então a vida eterna. E hoje, irmãos, eu quero, pela misericórdia de Deus, mostrar para vocês esses 7 sinais. Se não for possível, a gente continua depois. Mas eu quero mostrar para você de forma bem breve esses 7 sinais. João capítulo 2, verso 7, fala sobre o primeiro sinal, primeiro milagre realizado por Jesus. Você sabe, você já viu algum filme por aí, talvez você já tenha visto alguma reportagem ou lido algum livro, que as pessoas ficam falando que Jesus, quando era criança, fazia milagres, né? Transformava a cor do passarinho. Irmão, só pela graça mesmo. Aqui na palavra de Deus diz que Jesus realizou o seu primeiro milagre com 30 anos de idade, aproximadamente, 30 anos, nada de fazer milagre quando era criança, nada dessas crendices. Aqui começam os milagres. Veja, vocês se lembram, uma festa de casamento, acabou o vinho era a bebida social da época, sem vinho não tinha festa, festa com água não funcionava, então foram falar com o Senhor, e no verso 7, depois de terem chamado funcionários ali, no verso 7, disse-lhe Jesus, ele mandou que pegassem algumas vasilhas bem grandes, e disse assim, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirem agora e levem ao mestre-sala. Mestre-sala aqui, nada a ver com carnaval, tá? Mestre-sala aqui era o mordomo responsável pela festa. Tirem agora e levem ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus amados, o primeiro milagre do Senhor foi uma transformação química, impossível de ser realizada. Até hoje a ciência nunca conseguiu fazer nada parecido. H2O, se transformar em suco de uva fermentado, vinho, sem o menor esforço. Olha, enche essas vasilhas aqui, e não fala que ele fez uma peripécia, que ele gritou, que ele falou palavras mágicas, enche aqui, agora leva lá. E quando ele levou, era vinho, irmão, e vinho bom. O homem que era especializado em festa falou, poxa, guardar o melhor vinho para o final? Não é assim que se faz nas festas. O que é isso? O que está acontecendo? Primeiro, o Senhor não está apoiando embriaguez, tá? Longe disso. Embriaguez na Bíblia é pecado. Beber não é pecado. Embriagar-se é pecado. Como é muito difícil se mexer com álcool e não ficar embriagado, é melhor não mexer. Pelo menos essa é a minha filosofia. Mas, biblicamente falando, não há proibição de beber, mas há proibição de se embriagar. E o Senhor não estava fazendo isso para embriagar ninguém. Ele estava fazendo isso para continuar a festa de casamento, que se tivesse acabado ali seria uma vergonha para a família.
O Senhor, para ajudar a família, faz esse milagre. Mas por trás desse milagre, existe algo extraordinário. Você já viu aquela frase antiga que o pessoal comentava: fulano mudou da água para o vinho. Quem é novo não lembra disso. Mas os mais antigos lembram que o pessoal falava assim, quando alguém deixava de fazer alguma coisa e mudava de vida: ih, fulano mudou da água para o vinho. Baseado nessa narrativa, o Senhor está mostrando no primeiro milagre dele que ele tem poder para transformar qualquer pessoa. É isso que ele está mostrando, da água para o vinho. Ele tem esse poder transformador em suas mãos. Como ele disse, o Pai me deu o dar a vida às pessoas. Eu tenho o poder de dar a vida. E ele aqui transformou algo que nessa cena representa algo sem graça, como a água. A água na Bíblia é representada muitas vezes como algo maravilhoso. Mas nessa cena, comparada com o vinho, ela representa algo sem graça, algo sem sentido. E o Senhor vai e transforma em vinho, mostrando o seu poder sobre os elementos químicos, o seu poder sobre o que ele criou. A gente vai ver mais isso, é incrível. Então, ele transforma o pecador. Se tem alguém aqui que precisa ser transformado, só ele pode fazer isso. Confia nele e você verá a transformação acontecendo na sua vida. É isso. Capítulo 4, vamos para o segundo milagre, o segundo sinal. Capítulo 4, versos 50 a 53. Essa passagem fala sobre um homem que era um oficial do governo, que tinha um filho que estava tão doente, que estava quase morto, mas ele estava distante do Senhor. Esse homem procurou saber mais ou menos onde o Senhor estava e foi até ele, percorrendo quilômetros. E aqui, verso 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha a simplicidade e a autoridade. Simplicidade e autoridade ao mesmo tempo, é uma coisa rara, né? Quando você tem autoridade, você não é simples. Mas o Senhor é simples e tem autoridade. E ele fala assim: olha, vai, teu filho vive. Teu filho está vivo. Olha só. E o homem, verso 50, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Olha que lindo. Ele não tinha visto o milagre ainda, mas ele acreditou na palavra. É isso que você tem que fazer. Você tem que acreditar na palavra. Tanto você que precisa ser salvo, quanto você que precisa crescer e se fortalecer na fé, você precisa acreditar na palavra. Mesmo que você não veja o milagre. Você, por exemplo, precisa acreditar na palavra de Jesus que diz que ele voltará a esse mundo. Mesmo que você olhe e não veja nada demais, parece que nada vai acontecer. Mas ele disse, creia na palavra. Ele creu na palavra que Jesus disse a ele. Agora olha o verso 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. A mesma frase que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Agora os servos dizem para o dono, o pai: teu filho vive. Já é a resposta, né? Mas ele quer dar mais uma conferida para ver se o negócio foi realmente fantástico como ele imaginou. Olha o verso 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Que a sua casa hoje possa crer. Toda ela. Toda ela. Coisa maravilhosa, irmão. Primeiro milagre aqui registrado, primeiro milagre de cura registrado por João, foi feito à distância.
Isso é muito bom, né? Que a Bíblia fala, tem alguém doente? Chama os presbíteros e vão orar por ele. Tudo bem, é certo, é certo. Mas nós temos que acreditar que uma oração não precisa de distância. Você pode orar para alguém que está lá no Japão, e o Senhor que está no Japão pode curá-lo. Não é necessário que você imponha as mãos no corpo de alguém para que seja curado. Pode ser que aconteça. Pode ser, por imposição de mãos, alguém seja curado. Mas mesmo sem impor as mãos, mesmo sem estar perto da pessoa, à distância, o Senhor opera da mesma forma. É um ser que só pode ser Deus, de tanto poder que Ele tem, de tanta autoridade. Ele pode salvar, seja onde o pecador estiver. É isso que diz esse texto. Ele pode salvar, seja onde você estiver. Busque-o. Está preocupado com alguém que está morando longe? Fala com Deus a respeito. E para Ele é simples ouvir a tua oração. Entrega os teus amados que te preocupam tanto nas mãos do Senhor. Creia no seu poder. Aquele homem começou dizendo: mestre, desce comigo. Ele estava ansioso, ele achou que Jesus precisava acompanhá-lo e ir com ele até encontrar o filho dele. E o Senhor mostrou para ele que não precisava. Primeira cura, à distância. Terceiro sinal, João capítulo 5, verso 8 e 9. Trata-se de um paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Diz que a água se mexia e era um anjo que tocava na água, é isso que João descreve. E o primeiro que caía na água era curado. Só que ele nunca conseguiria, porque ele estava sozinho. E ele disse: não tem ninguém para me ajudar. E ele estava lá desamparado na sua maca, né, na sua cama lá improvisada. E o verso 8 diz assim: Jesus encontrou com ele, né? Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Meus irmãos, para nós alimentarmos a nossa fé, como eu sempre tenho dito, você tem que ler a Escritura na sua mente, visualizando a cena. Nós já vimos, né, a questão da água para o vinho, e imagina os servos olhando estupefatos para as talhas que eles encheram de água, agora estarem com vinho. Nós vimos a questão da cura à distância. E agora nós vemos o Senhor falar, olha, para um homem que estava 38 anos paralítico, olha só, levanta, anda. E diz o texto que logo, e essa palavra logo, às vezes ela perde um pouco o sentido dela, logo aqui significa imediatamente. Quando o Senhor ordena, quando o Senhor realiza uma façanha, ela acontece, meus irmãos. Quando é da vontade dele, é imediatamente. Logo aquele homem ficou são. Seja qual for que fosse a enfermidade dele, acabou. Ele pegou a maca e saiu andando. O que a gente aprende, irmãos? O Senhor Jesus é aquele que levanta os caídos e os neutralizados pelo pecado. O pecado é como uma paralisia. Ela te deixa no chão, ele te deixa no chão, imóvel, sem poder fazer absolutamente nada que preste na sua vida. Mas o Senhor pode, com uma só palavra, dizer: levanta, e você levanta. O Senhor fez isso várias vezes. A Ezequiel, que estava amargurado e aborrecido, porque tinha sido chamado para o ministério, o Senhor falou assim: levanta, põe-te em pé e falarei contigo. E diz Ezequiel, escreve que o Espírito de Deus
tomou ele e o levantou. E é isso que o Senhor faz com aquele que encontra. Ele entra e põe a pessoa de pé, para a glória do Senhor. Se você está caído nessa noite, meu irmão, o Senhor pode te colocar em pé, Ele pode te levantar, Ele pode neutralizar os efeitos do pecado na sua vida. Aliás, uma coisa interessante é que muita gente corre atrás só de cura, né? Cura física. Muitas igrejas que priorizam esse assunto e estão sempre lotadas com pessoas buscando cura física. E o Senhor aqui, Ele faz uma cura, Ele realiza uma cura física, mas essas curas todas representam algo muito maior do que simplesmente a cura de um corpo. Ele realmente pode levantar as pessoas. Mas ele encontra aquele homem depois e ele fala assim: olha, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Isso indica, provavelmente, que aquele homem teria ficado daquela forma por causa de pecado na sua vida. E Jesus está dizendo assim para ele, em outras palavras: eu já te curei, você está sadio, mas a tua alma não está salva ainda. Então, renuncie ao pecado, deixe ao pecado, se arrependa do pecado e confie em mim. Mas a maioria das pessoas, elas querem a cura física e depois elas vão embora. Ou elas ficam mesmo dentro da igreja vivendo de qualquer jeito. Mas a cura física, ela está sempre lembrando da cura mais importante, que é a cura da alma. Algumas pessoas acham que isso isso não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. Porque o que adianta uma pessoa ter o seu corpo curado e perecer no inferno? Como Jesus falou, né? Olha, se for necessário, arranca a tua mão, arranca o teu olho, arranca o teu pé. É melhor você entrar aleijado no céu do que, tendo todo o seu corpo bom, ir para o inferno. É claro que o Senhor não estava falando literalmente de cortar os membros, mas Ele estava falando sobre renunciar ao pecado, deixar de lado o pecado, não querer viver essa vida aqui como você quer, mas como o Senhor quer. Ele levanta os caídos. Quarto sinal, capítulo 6, verso 9. Eles estavam lá com uma multidão, o Senhor havia curado, havia ensinado, e o tempo estava passando, eles estavam sem alimento normal para todo mundo, não dava, e o Senhor ficou preocupado deles irem para casa com fome. E aí no verso 6, diz assim: vamos ler o verso 5 também. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mande assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O negócio foi tão grande que, olha o verso 14: vendo,
pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O milagre foi tão grande que eles falam: não, é ele o profeta que havia de vir, e queriam fazê-lo rei. Só que Jesus não veio para ser um rei político na primeira vinda, ele veio para ser um rei nos corações das pessoas, e eles não entenderam isso. Mas você reparou isso aqui? Chamam de multiplicação, né? Eu não sei. Para mim isso parece um ato de criação. Nunca 5 peixes vão se tornar em milhares de peixes. Vamos dizer assim, tirar um aqui, vai. Para mim, o Senhor criou aqueles milhares de peixes e milhares de pães. Ele mandou que surgisse, porque é simplesmente impossível que qualquer um conseguisse multiplicar, sabe? Vou fazer desse peixe aqui, gerar vários outros peixes. Ele poderia fazer usando aquele material? Ele pode fazer o que ele quiser, mas parece mais que ele simplesmente fez surgir tudo aquilo do nada, assim como quando ele criou todas as coisas. É impressionante, irmãos, é impressionante o poder do nosso Salvador. Agora, o que ensina isso? Ele próprio aplica no João 6, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele pode saciar sua fome espiritual. Notem que ele repreendeu aquelas pessoas que comeram, se alimentaram, no dia seguinte estavam atrás dele de novo. Ele falou: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que perece, mas vocês precisam do pão que dura para sempre. Vocês não podem ficar pensando somente no corpo de vocês, nas necessidades físicas, mas vocês têm que pensar nas necessidades espirituais. Vocês precisam ter a sua alma salva, e quem pode salvar e alimentar vocês sou eu. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome. Quem vem a mim nunca terá sede. Maravilhoso milagre, irmãos. Todos os milagres do Senhor não têm explicação. Milagre não tem explicação, tá? O dia que você explicar um milagre, não é um milagre. Mas tem milagres que parecem maiores do que os outros. Esse aqui é simplesmente absurdo de fantástico. 5 pães, 2 peixes. Alimentam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nunca houve isso na história. Nunca. Esse é o 4º sinal, mas vamos para o 5º sinal. Está no capítulo 6 também. Lembra que o texto diz que ele foi para o monte? Ele passou lá o tempo todo orando, até que de madrugada a tempestade se levantou e já estava começando a complicar a situação dos discípulos. E diz o verso 19 assim: tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. E Jesus, porém, disse: sou eu, não temais. Oh, meus irmãos, o mundo até hoje tenta zombar dessa cena aqui. De vez em quando passa um gaiato querendo satirizar isso aqui. Eles só têm essa saída, né? Ou eles acreditam, ou eles debocham. E eles preferem debochar. Mas o Senhor aqui mostrou a sua soberania completa sobre a sua criação. Já tinha feito no pão e no peixe. E agora faz simplesmente desafiando de novo as leis da natureza. Já havia feito isso quando transformou a água em vinho. E agora simplesmente ele quebra a lei da gravidade e da densidade molecular. O mar não tem densidade molecular suficiente para ser duro, então a pessoa afunda. E ela afunda por quê? Por causa do centro gravitacional do planeta, que suga todo mundo para o meio.
Aí a pessoa bate ali no fundo do que for. É impossível andar sobre o mar. É impossível. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Gente, Jesus não é só um homem, apesar de ser um homem maravilhoso, um homem perfeito, um homem santo, verdadeiro, que nunca pecou, mas além de ser esse homem extraordinário, Ele é Deus. Caminha sobre o mar. É impossível isso, mas Ele fez. E sabe o que eu acho lindo no Senhor? Eu falei que Ele é simples, né? Procura na Bíblia se você acha algum milagre que o Senhor tenha feito para se exibir. Não existe nenhum. Nenhum. E teve um milagre dele que o pessoal pega muito no pé, dizendo, esse aí está errado, quando ele secou a figueira. Foi o único milagre que ele fez matando alguma coisa, fazendo, vamos dizer assim, mal a alguma coisa. Mas aquilo ali, ele fez com uma importância muito grande, porque ali ele estava simbolizando Israel. Israel era a figueira que estava se secando por negar o Salvador Jesus Cristo. Então ele estava usando aquela cena para falar com Israel, uma mensagem para o seu povo. Então nem isso ele fez de graça. Tem gente que acha que ele chegou lá, não achou o figo, ficou com raiva, né? Aí, não quero mais você viva. Não, nada disso. Ele estava ali mandando uma mensagem para Israel, para o povo de Deus no Velho Testamento. Então Jesus nunca fez nada para se exibir. Quando ele andou sobre o mar, ele foi para socorrer os seus discípulos. E aí, meus irmãos, a gente pega a lição assim: nada pode impedi-lo de alcançar aquele que precisa. Tinha o mar inteiro ali da Galileia impedindo ele de passar, né? Ele não tinha barco, ele não tinha nada, não tem problema, ele anda sobre o mar para ir até os seus discípulos. Tem nada que impeça ele de alcançar você e de te abençoar. Nada. E olha, eu vou falar para você, um dos super-heróis mais amados pelo mundo é o Superman, né? Porque ele voa. Jesus, se quisesse, teria voado. Teria voado facilmente. Aliás, quando ele subiu, né? Tudo leva a crer que ele subiu lentamente. O Senhor o levou quando ele foi assunto aos céus. Ele podia voar se ele quisesse, mas ele não gostava de fazer coisas desnecessárias apenas para mostrar que ele era. Os milagres eram sinais de tudo que ele era, mas todos os milagres feitos pelo Senhor foram para ajudar alguém. Impressionante. Andar sobre o mar. O seu Salvador andou sobre o mar. E não duvide disso, hein? Está escrito na palavra. Vamos então ao sexto sinal, capítulo 9, e nós temos mais uma cura. E essa é uma cura especial, porque o rapaz era cego de nascença. Não foi um problema que ele teve nos olhos, ele nasceu com os olhos defeituosos, totalmente incapacitados. E no verso 9, diz assim, verso 6, o 5 fala assim, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por aí você já vê que a mensagem do que ele vai fazer é: eu sou a luz do mundo. Irmão, vou falar mais uma vez, quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção nos versículos anteriores, nos posteriores, porque às vezes eles explicam. Esse milagre que Jesus vai realizar, a mensagem é: eu sou a luz do mundo. Então no verso 5 ele fala isso, verso 6, eles tinham encontrado com um cego, tá? Tendo dito isso, cuspiu na terra,
com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Algumas pessoas falam assim, poxa, ele fez uma lama, né, com a saliva, que coisa, né? Por que ele fez isso? Você já parou para pensar por que Jesus agia de formas diferentes? Ele chegava para um cego e falava assim, vê, e o outro, ele, vai lá no tanque de Siloé. Por quê? O que ele está falando? Sabe o que ele está falando? Que Deus trabalha de várias maneiras diferentes, de várias formas. Ele é especialista em agir de modos surpreendentes e inéditos. É isso que ele está falando. Eu não faço sempre as coisas da mesma forma. Eu faço as coisas da forma que eu desejo e que eu quero. Só do fato dele ter mandado ele ir no tanque se lavar, o tanque de Siloé era frequentado. Muita gente viu ele lá chegando cego, lavando o rosto e vendo. Muita gente foi abençoada pelo fato de que ele foi lá lavar o rosto. Então o Senhor tem seus propósitos. Ele faz essa lama aqui, bota no cego, verso 7, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. O homem era cego de nascença, e ele passa a ver. É o que eu sempre falo, a gente tem que pegar a força da palavra. Quando a gente lê uma coisa dessa, se a gente acha isso normal, comum, a gente não está lendo a Bíblia direito. Porque não tem nada de normal aqui, não tem nada de comum aqui. Nunca mais foi registrado, pelo menos que eu saiba, né? Eu nunca ouvi falar na história humana que alguém tenha curado um cego de nascença, senão Jesus. É algo raríssimo. E ele está falando aqui que ele pode dar visão espiritual ao que está cego. A Bíblia fala que o homem pecador está cego espiritualmente, isso é, ele não consegue compreender a palavra, a verdade, ele não entende, ele não enxerga. E o Senhor é aquele que pode dar visão espiritual àquele que está cego. E é interessante a distinção no capítulo 9. Primeiro ele foi curado do olho carnal. Mas como o Senhor falou com aquele paralítico, agora também ele foi ao encontro daquele cego, porque sabia que a obra não estava completa. Veja bem, se Deus curou o teu corpo, mas você ainda não é crente, a obra completa não foi feita. E ele vai, olha lá. Veja o verso 35 agora para completar a obra. Jesus ouviu que o tinham expulsado, os judeus, expulsaram ele da sinagoga, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Olha aí o que faz uma pessoa abrir os olhos. Você crê no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Que coisa maravilhosa. Quem deve ser adorado? Deus. Ele foi adorado, porque ele é Deus. Aquele rapaz agora, ele estava também vendo com seus olhos espirituais. A cura foi do corpo e foi da alma. E o Senhor veio, olha o que ele fala no verso 39. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. O que é isso? Os que não veem, vejam, é aqueles que não compreendem as coisas espirituais e passam a ver, e aqueles que veem, não vejam mais, sejam cegos, são os fariseus. Qualquer pessoa que acha que vê, que entende, que sabe, mas que não sabe nada, aquela pessoa fica mais cega ainda.
É o sexto sinal, visão. E Ele pode te dar hoje. Se você não compreende as coisas de Deus, peça hoje ao Senhor. Peça a Ele que lhe esclareça, que abra os seus olhos espirituais para você ver. E o último milagre está no capítulo 11, o último sinal, 11, verso 43. Você conhece bem essa história. Lázaro, esse é considerado por muitos o maior dos milagres. Mas eu não sei se é o maior. Depois, quando eu vejo ele andando sobre o mar, quando eu vejo ele multiplicando ou criando milhares de pães e peixes, não dá para saber qual o maior. Sei que tem muito. Agora, talvez, assim, em relação ao ser humano, talvez tenha sido o maior mesmo, porque havia 4 dias que aquele homem estava morto, e Jesus deixou ficar lá 4 dias, porque o judeu tinha uma crença de que o espírito só ficava ali rondando o corpo 3 dias, depois ele ia embora e acabou. O Senhor deixa passar 4º dia, e aí no verso 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Desamarrem ele, porque ele estava todo enfaixado, né? Antigamente eles faziam tipo múmia, eles enfaixavam todo, colocavam perfumes. Se você lê uma coisa dessa e acha normal, acho que você acostumou demais com as verdades bíblicas. Você devia pedir uma renovação da sua vida espiritual, porque isso aqui é impressionante. Um autor falou o seguinte, que isso é muito, muito importante. Se Jesus não tivesse falado Lázaro, se ele tivesse falado assim: vem para fora, todos os mortos sairiam dos seus túmulos. Todos eles. Porque é isso que ele vai fazer no final, lembra? E ele falou com Marta: qual é a mensagem desse milagre, desse sinal? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Essa é a mensagem, que também está no contexto, no verso 25 e 26. Meus irmãos, que poder tem o nosso Senhor? Porque Ele é Deus. Quem pode dizer para o morto: vem? Quem pode fazer isso? Só Deus. E Ele é Deus. Ele é o Senhor da criação. É Ele que vai dizer no dia final: mortos ressuscitem. Porque Ele diz em João 5 que Deus deu a Ele o fato essa obra da ressurreição e de julgar o mundo e de dar vida. Esse dia está chegando, quando Ele vai aparecer nos ares e vai dar o grande brado, declarando que os mortos vivam e subam imediatamente para o julgamento. E naquele momento vai importar demais para você, se você acreditou em Jesus Cristo, se você confiou nele, se você acreditou no testemunho a respeito dele, registrado nas Escrituras, se você realmente é servo dele, se você pertence a ele, vai importar muito naquele dia. Como disse João, volta lá no capítulo 20. Verso 31. Estes sinais, estes, porém,
foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Quero que você vá para casa pensando nessa frase. Para que, crendo, tenham vida em seu nome. Se você não tem vida ainda, hoje você pode ter. João escreveu sobre os 7 sinais que demonstram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu expliquei para vocês aqui brevemente, mas já deu para vocês entenderem os sinais que o Senhor deixa. E tudo que Ele deseja é que você creia. É que você creia. E aí você tenha vida. No momento que você acreditar, a vida espiritual nascerá. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem iluminou os nossos corações. Que Deus diga hoje para você, haja luz. Que você hoje creia nele e tenha vida. Que vida? Vida eterna. Vida abundante. Vida de verdade. É o que ele veio dar. Cada milagre que ele realizou teve uma função, mas principalmente uma missão. Cada milagre dele era como um sinal de trânsito, aqueles sinais, as placas, os outdoors que apontam, que mostram, é ele, como que brilhando ali, com as luzes em volta, dizendo, é ele, vá a ele, é ele que transforma as vidas, é ele que cura os enfermos, é ele que multiplica os pães e peixes, é ele que anda sobre o mar, é ele que ressuscita mortos, e não tem outro. A saída está nele, a vida está nele. Ponha hoje sua confiança em Jesus e receba a vida. Receba a vida. E você que já tem a vida, que você tenha mais fé, examinando sempre as Escrituras, crendo no seu Salvador, não permitindo que Satanás lance qualquer dúvida no seu coração a respeito da verdade de Deus. Firme-se, meu irmão. Um dia nós vamos ver com os nossos olhos aquele que hoje nós amamos sem ver. Aquele que nós cremos. Um dia não vai precisar mais de fé. Ele vai estar na nossa frente. Nós vamos dizer, eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o Senhor. Estamos olhando para o Rei da Glória. Estamos ouvindo a sua voz. Hoje é fé. Amanhã, certeza absoluta. Você vai ver aquele que você creu. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por ter vindo a esse mundo e ter se revelado de forma tão fantástica, tão maravilhosa aos nossos olhos. Ó Senhor, o Senhor é incomparável, não tem ninguém como o Senhor, nem perto. Eu não entendo como bilhões de pessoas seguem outros deuses, outras religiões. Ninguém fez o que o Senhor fez, ninguém é como o Senhor. O Senhor é incomparável, inigualável. Eu te peço, ó Deus, que tu, Senhor, pelo teu Espírito Santo, espalhe essa verdade a respeito do teu Filho amado, para que muitos possam crer nele antes da sua vinda. Seja Deus adorado aqui por nós, louvado. O Senhor que manda seu Filho, seja louvado seu Filho que veio, esse grande Senhor e Salvador, bendito para sempre. Seja louvado também o Espírito Santo, que foi quem nos regenerou. Louvado seja, Senhor, o Senhor para sempre. Abençoa cada um que está aqui nessa noite.
Que cada um possa ser renovado na sua fé. E aquele que não tiver fé ainda, que hoje possa ter. Hoje possa olhar para esses sinais, para esses milagres e dizer: não há ninguém como Jesus. Não há. Que o teu Espírito, ó Deus, faça essa obra maravilhosa de abrir os olhos dos cegos nessa noite. Seja exaltado para sempre, Senhor. E nós te pedimos, volta logo, Senhor, para buscar a sua igreja. Te aguardamos ansiosamente. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqui os visitantes, e seja louvado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.